Saudações, Robson aqui, seja muito bem-vindo até mais uma aula. A gente fala agora da interface orientada a objetos para manipulação de datas com o PHP, que é uma classe datetime. E na verdade, essa interface ou esse recurso do PHP é composto por três classes. Uma para a gente trabalhar com a data e manipular essa data, a outra para a gente trabalhar com intervalos de data e a terceira para a gente trabalhar com períodos de data. E isso contempla tudo o que você precisa fazer com datas em qualquer sistema que você venha desenvolver. A gente vai ver como debugar aqui cada uma delas, legal? Então vamos começar aqui no datetime. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir já o nosso datebr para a gente poder utilizar. Como a gente não tem um parâmetro de configuração, a gente acaba perdendo isso de um arquivo para o outro. Então dia barra mês barra ano espaço horas, 2 pontos minutos, 2 pontos segundos. Então a gente tem aqui o formato padrão de data que a gente utiliza aqui no Brasil. Eu vou dizer o seguinte, variável dateNow é igual a new datetime. Estou trazendo a classe datetime pronta do PHP para dentro da minha aplicação. Vou fazer o seguinte, var_dump, variável dateNow. Vou entrar aqui para a próxima linha. A gente vai utilizar esse debug aí mais vezes durante a aplicação, legal? Vamos atualizar aqui e a gente já tem lá, ó, public date, então a gente tem a data atual, o time zone type e o time zone de fato, ok? Mas Robson, eu já tinha isso separado em funções, por que eu vou utilizar essa classe de fato? Simples. Get class métodos, variável dateNow. Atualizei, aqui está a diferença. Você tem diversas funções prontas para automatizar qualquer processo que você precise fazer com a sua data de fato, legal? Então a gente já tem aqui uma data atual. Vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui manipulando. Eu vou dizer que eu tenho um date birth, que é a data de aniversário. Então new datetime. E aí que vem o mais bacana. Eu posso passar aqui uma data por string. 1986, vou passar aqui o mês 07 e o dia 01. E aí a gente pode finalizar. Aqui você tem que tomar cuidado com isso, tá? Em trabalhar com o formato padrão de datas e não com o nosso, quando você vai interagir com o objeto ou com as funções do PHP. Lembra que o PHP é escrito em inglês e essa data aqui é a nossa data, não a deles. Bom, dateBirth então, já posso trazer ela para o nosso debug. Você vai ver que o nosso objeto criou a data a partir daquilo que a gente informou. O time aqui vem todo zerado. Obviamente, porque a gente está pegando apenas a data e não tem qualquer problema quanto a isso, porque a gente só vai trabalhar com ela de fato. Agora, eu também posso criar uma data a partir de um objeto estático, ou seja, eu não preciso instanciar um objeto da classe datetime. O PHP nos fornece a mesma classe com os mesmos métodos de uma forma estática também. Então, variável dateStatic será igual a datetime, dois pontos, e eu tenho lá createFromFormat. Aí eu posso fazer o seguinte, datebr e passar aqui, por exemplo, um 10/3/2020. Vou passar aqui também um 12/00/00, ponto e vírgula. Vou pegar aqui o meu dateStatic e vou passar aqui. Atualizei, está aí a data criada a partir da data que eu informei. E você percebe que ele já converteu aqui para o padrão correto. Por que isso aqui foi aceito? Quando eu faço um create from format, eu estou dizendo que eu quero a data a partir desse formato. Tanto que se eu vim aqui e deletar agora o time, você vai ver que vai dar erro, né? Vai dar um boolean false. Ele não vai conseguir criar porque eu passei esse formato. Para eu criar assim, eu tenho que passar o seguinte aqui, dia barra mês barra ano, legal? Senão, não funciona. Agora, a gente tem a data criada a partir do formato que eu informei. Então, ambos têm que combinar nesse caso. Aqui eu passei 2010, deixa eu passar 2020 aqui para a gente fazer o exemplo melhor. Ok, então temos aqui o ano correto agora também, e a gente já tem o debug de 3 datas. Vamos fazer um segundo debug agora, utilizando a função de formatação da nossa interface, da nossa classe datetime. Vou fazer o seguinte, dateNow, a gente vai ter aqui o mesmo formato, só que eu posso vir aqui e dar um format datebr. Atualizei, pronto, a gente tem a data já formatada. Dentro da minha aplicação, eu consigo interagir com ela tranquilamente. Também poderia fazer o seguinte, dateNow, eu vou pegar aqui apenas o format, passando o dia. Atualizei, eu tenho somente o dia ali.
Então você percebe que já vai ficando muito mais intuitivo, muito mais fácil de você trabalhar com essa data, porque você passa a ter um ponto único de acesso a esse recurso na sua aplicação. Então isso é muito bom. E agora, seguindo o mesmo exemplo que a gente fez lá no datetime, colocar isso numa string, poderia ter o seguinte: hoje é dia, variável date_now, format dia, do variável date_now, format m, de, novamente, variável date_now, format ano. E aí eu poderia continuar aqui pegando todos os atributos. F5 para atualizar, a gente tem aqui um ponto e vírgula não esperado, depois uma vírgula, depois um fechamento. Ok. Quando acontecer esse erro aqui, comece a pesquisar suas aspas. Então eu tenho uma aspas duplas aqui fechando, aqui está certo também, aqui a gente tem a mesma situação, e aqui ó, não fechou essa. Agora sim está certo, atualizei. Ok, hoje é dia 8/8/2018. Aí eu posso explorar todos os outros recursos do meu objeto, que é um dateNow. Vamos continuar aqui fazendo o nosso exemplo. Eu vou dizer o seguinte: variável newTimeZone será igual a new dateTimeZone. Lembra que a gente fez lá o dateDefaultTimeZone, para a gente poder ver as configurações do servidor? Aqui a gente consegue fazer essas configurações a nível de interface. Então, quando eu instancio o objeto dateTimeZone, eu estou trazendo uma nova classe aqui, que é exatamente para eu manipular o timezone da minha aplicação. Eu vou passar aqui o mesmo Pacific API que a gente utilizou anteriormente, ponto e vírgula, finalizei. Para eu utilizar essa configuração, new datetime será igual a new datetime. Os nomes das variáveis, obviamente, é você que dá, mas como eu falei, sempre tentar trazer aí o que realmente ela reflete na aplicação. E aí eu tenho o seguinte: dateTimeZone, vou passar aqui um now, que é sempre agora, legal. Eu vou passar também aqui a variável newTimeZone. Então eu estou setando essa nova data com o timezone instanciado pela classe acima. Eu vou atualizar aqui, você vai ver que nada mudou na minha aplicação, porque eu configurei a nível de interface e não a nível da aplicação. Aí se eu vir abaixo e der um var_dump, eu posso até trazer aqui os dois objetos, então newTimeZone, vou trazer o newDateTime e a gente vai ter o debug corretamente aqui. Então o nosso primeiro objeto está dizendo o seguinte: timezone type 3, timezone Pacific API. O segundo está dizendo o seguinte: data 9/8, então já avançou um dia, e é 8 horas da manhã. Então isso está sendo validado a nível da interface. Tanto que se eu trazer aqui o dateNow, atualizei, você vai ter aqui a data correta daquela que a gente setou acima. Você consegue então trabalhar aqui com objetos diferentes em cada país que você quiser. Isso que é legal da interface orientada a objetos do PHP também. Agora, além da classe datetime, a gente tem a classe dateInterval. Vamos trabalhar com intervalo de datas agora? Descobrir aí quantos dias falta para alguma data, para algum evento, para um aniversário, enfim. Vamos fazer isso. Variável dateInterval será igual a new dateInterval. Quando eu instancio a classe dateInterval, ela pede aqui um interval spec. Vamos entender rapidamente isso. Eu vou clicar aqui nessa documentação e o construtor aqui já está dizendo, ó, interval spec. Aqui os parâmetros que você pode utilizar, então é ano, mês, dia, aqui o week, você tem horas, minutos e segundos. Então você pode trabalhar com intervalo de qualquer um desses parâmetros aqui, legal? E como que a gente formata isso? A gente tem o P para dizer que é um period e o T para dizer que é um tempo. Vamos colocar isso agora na nossa classe. Eu vou vir aqui, vou iniciar o período, legal? Então eu começo com um P e eu vou dizer que tem 10 anos de período. Aí eu quero passar também 2 meses. E eu também quero passar um tempo. Eu vou passar o T para dizer que agora os comandos serão de tempo. Eu vou passar 10 minutos. Se você esquecer o tempo, o PHP não vai saber o que é mês, o que é minuto. Então é muito importante você seguir sempre esse padrão. E aí eu posso utilizar aqui horas, eu posso utilizar aqui semanas, enfim, como você viu lá na documentação de intervalo. Então a gente já criou aqui um dateInterval. Eu vou dar simplesmente um var_dump nesse dateInterval. A gente vai atualizar e a gente já tem o objeto aqui. Anos são 10, meses são 2, a gente só criou o objeto para fazer o intervalo acontecer. Agora a gente tem que rodar esse intervalo. Vamos fazer o seguinte: variável datetime igual a new datetime. Vou criar mais um objeto aqui separado para não influenciar a nossa aplicação. Vou dizer que é null.
Agora a gente vai ter o seguinte, variável datetime, add, variável dateinterval, var dump, datetime. A gente adicionou esse intervalo, atualizei, a gente vai ter lá, ó, 2028, então adicionei 10 anos, o mês é 10, porque eu adicionei 2 meses, a hora aqui é 16h25, porque a gente adicionou lá 10 minutos, agora é 16h15 aqui no horário atual, a gente pode verificar aqui na nossa data de fato. Então, quando eu adiciono um intervalo, eu vou jogar lá para cima de acordo com a inicialização do meu date interval. Eu posso também subtrair, então variável datetime, sub, date interval. Atualizei, agora ele volta para a nossa data atual. Mas, Robson, por que ele não subtraiu? Porque quando a gente dá um add, a gente manipula a data, legal? Então, para eu realmente subtrair, eu não posso adicionar antes, senão eu estou colocando e tirando a mesma coisa, a gente cai na data de hoje. Mas nesse caso, eu tenho um intervalo agora de 10 anos subtraídos da minha data atual. Bacana, né? O que a gente pode fazer ainda aqui? Vamos botar um exemplo mais prático. Eu vou dizer o seguinte, variável birth será igual a new date time. Vou passar aqui um date ano, ponto para concatenar. Vou passar aqui o traço 07, traço 01. Então eu tenho aqui a data do meu aniversário, só que com o ano atual. Legal? A gente pode até dar um var dump aqui para começar a visualizar a birth já. Então, basicamente, a gente tem o quê? Dia 1/7/2018 será o meu aniversário nesse ano. Agora a gente vai fazer a data atual novamente. Eu vou ter aqui date now igual a new date time e vou passar o now novamente. Estou criando vários objetos aqui para a gente nunca entrar em conflito, tá, gente? Como é um debug, é interessante a gente fazer assim. E a gente tem as duas datas, a gente tem o birth e a gente tem o now. Para a gente gerar um diff, a gente faz o seguinte, variável diff, a variável date now, diff, variável birth. Então eu estou pegando a diferença do dia de hoje para a data do meu aniversário desse ano. Vamos agora dar um var dump aqui também, a variável diff, atualizei. Basicamente o que a gente tem é o seguinte, a gente tem 0 anos de diferença, 1 mês, 7 dias, 16 horas e por aí vai. E aqui abaixo a gente tem um invert, isso significa o quê? Que já passou o meu aniversário. Então o meu aniversário foi há 1 mês, 7 dias, 16 horas e por aí vai. Se eu colocar aqui o próximo ano, vamos lá, botar um 2019, agora a gente vai ter o que falta para o meu próximo aniversário, que é ano que vem. Então falta 10 meses, 22 dias, 7 horas e o invert aqui está 0, isso significa que é a data para frente. E aí você consegue saber exatamente o intervalo de tempo analítico entre duas datas, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos debugar isso agora em uma aplicação. If variável diff invert, quer dizer que já passou. Else, quer dizer que ainda está por vir. Vou fazer um echo. Seu aniversário foi a variável diff days. Ok? Posso pegar isso aqui novamente, colo aqui, vou deletar aqui, faltam variável diff days para seu aniversário. Por que eu estou utilizando aqui o days? Se eu for perceber, eu tenho lá o dia, só que esse dia aqui não leva em consideração os meses. Então, para eu poder pegar esse valor de fato, eu teria que somar tudo isso. Só que o nosso objeto já nos dá o days aqui. Então, é exatamente a quantidade de dias que falta, e se caso for inverte, a quantidade de dias que passou. Atualizei então minha aplicação, atualizei aqui, faltam 326 dias para o seu aniversário. Tempo pra caramba, né? Se a gente botar aqui 2018, seu aniversário foi há 38 dias. Então, foi logo logo. Ok? Então, aqui a gente tem uma interface muito simples, muito fácil de você trabalhar com datas. Você pode estender essas classes na sua aplicação e poder ter isso nativamente no seu sistema, é muito bacana. E além de fazer esses trabalhos, a gente tem também como utilizar aí alguns recursos a mais. Vamos fazer o seguinte, variável date resources será igual a new datetime. Mais uma vez a gente vai criar aqui um novo objeto de data para manipular.
E agora eu vou utilizar os recursos aqui debugando para você ver. Então, var dump, vou abrir aqui a minha lista. Eu vou dizer o seguinte, variável date resource, format, datebr, é como a gente formata a nossa data então, tá aí já o formato certinho. Eu tenho também aqui a variável dateResource, deixa eu copiar aqui para ficar mais apto a gente usar o exemplo. Vou passar um sub e eu quero subtrair uma data. Eu preciso utilizar aqui um date interval. Então, antes, quando a gente vinha aqui criando objetos para que eu possa utilizar aí esses parâmetros, um dentro do outro e fazer funcionar, eu também tenho aqui uma interface estática do date interval, assim como a gente tem aqui a interface estática do nosso datetime. Como que a gente utiliza ela? Vamos lá. Date interval, ela já me dá ali o create from date string. Lembra do string to time que a gente utilizou na função date? A gente também tem ele aqui. Então eu vou dizer o seguinte, eu quero criar um intervalo de 10 days, ok? Como eu estou dizendo que é sub, eu tenho aqui menos 10 dias na minha data. Vou salvar, atualizo, tá aí, hoje é dia 8/8, a gente tem lá dia 29/7. Se eu for até o dia 31 e fizer os cálculos, a gente tem menos 10 dias no calendário. Bacana? Mas ficou meio estranho aqui, né? O que a gente pode fazer ainda é encadear aqui o nosso format e passar o datebr. E aí a gente tem aí a função completa já subtraindo. Da mesma forma que eu tenho no string to time, podendo colocar mais, menos, trabalhar com qualquer unidade de data aqui, eu também posso fazer nessa interface. Eu só não vou utilizar o mais e o menos, porque eu tenho aqui subtração e eu também tenho o add. Então eu posso vir aqui, duplicar, trocar para add e pronto, já fiz o que eu preciso fazer. Atualizei, tá lá, voltou para dia 8. Lembra que quando a gente manipula aqui, a gente está manipulando a data de fato? Então, como eu subtraí 10 e adicionei 10, a gente tem a data de hoje novamente. Se eu comentasse aqui, a gente vai ter a data de hoje mais 10 dias. Ok, vou tirar aqui, vou botar 20 dias para a gente ter o exemplo de todos executando. Fica mais interessante aqui para deixar no debug, legal? Então a gente viu aí como utilizar a datetime, a gente viu também como utilizar a nossa date interval. Por fim, a gente tem a date period, que é para você criar um período de datas entre uma e outra. E você pode utilizar aí pulos de data, que é bem interessante. Então vamos fazer o seguinte, eu vou instanciar esse meu objeto, vou dizer que variável start será igual a new datetime. Vou passar aqui um null, para poder criar esse período a partir da nossa data atual. Eu tenho que criar também um intervalo, então intervalo será igual a new date interval. Eu vou criar aqui um período, pode ser de um mês, então P1M. Lembra que a gente instanciou lá através do nosso spec? Então a gente tem que usar isso sempre, tá? E além do nosso intervalo, eu tenho que ter a variável end, que vai representar o fim desse período. Então new datetime, vamos botar aqui 2020 0101. A gente tem aí um intervalo entre a data de hoje e 1/1/2020. Vamos gerar isso agora. Variável period será igual a new date period, variável start, variável interval, variável end. Pronto, já temos aqui o nosso período. Vamos vir aqui e debugar. Tem um var dump, abrir a minha lista, variável start, format datebr, variável interval, variável end, format também, passar o datebr, e a gente já tem aqui o que a gente construiu para poder montar o período. Atualizei, tá aí. Então a gente tem a data de hoje, a gente tem aqui o nosso intervalo criado e quando que vai concluir esse intervalo de datas, legal? Aqui, periods, para ficar mais interessante. E depois de fechar a lista aqui, eu vou passar o período, porque ele tem mais dados, aí fica separado o debug, tá? A gente tem lá, ó, todo o start, o current, a gente vai ter aqui todo o tempo de intervalo, e a partir disso, a gente começa a trabalhar as funções desse período ou simplesmente abrindo. Então, eu posso fazer o seguinte, get class methods, variável periods, você vai saber exatamente o que você pode utilizar, que é get start date, get end date e get date interval. Esses caras aqui são objetos das outras classes, então eles possuem encadeamento para você fazer todo tipo de gestão.
Robson, como que eu utilizo isso na prática? Digamos que você tem aqui uma assinatura de um usuário no seu site aí, onde você vende algum serviço, como uma plataforma SaaS. Você quer colocar ali o período de pagamento dele. Vamos botar aqui um echo H1, vou fechar esse H1 e vou passar aqui a sua assinatura. Depois eu vou vir abaixo e vou dar um for each na variável period, que vai receber a variável recurrences. Agora eu tenho aqui todo o período por um mês, legal? Então, todos os meses até 2020, a partir de agora, eu vou gerar uma recorrência nova. Vou dar um eco aqui, parágrafo, próximo vencimento, variável recurrence, vou pegar aqui o format, date, br, legal? Por que eu passei direto aqui o format, gente? Isso aqui não é um objeto. Quando a gente abre ele, ele é sim um objeto. Então, recurrences, vou dar um die aqui, você vai ver que ele é um objeto da nossa classe datetime. Então, ele possui todos os métodos para a gente poder utilizar. Isso que é bacana quando você está utilizando a interface correta. Atualizei, próximo vencimento, 8/8, 8/9, 8/10, e a gente vai até 2019 aqui, porque 1/8 não vence. Agora, se eu botar aqui, por exemplo, 25/1, atualizei, a gente vai ter o vencimento do mês 1 de 2020 também. Eu posso trocar o meu período, por exemplo, para 3 a 3 meses. Então, você tem aí uma assinatura trimestral. Se eu quiser de 6 em 6 meses, eu posso também. Então, ele só vai vencer a cada semestre e assim por diante. Tudo isso de uma maneira muito simples, muito fácil, com um ponto global de acesso ao seu recurso no seu sistema. Então, é assim que a gente trabalha com recursos modernos quando a gente está falando de datas no PHP. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.